Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Faremos a leitura dos versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém. Expandindo para a glória de Deus é a nossa temática dessa ocasião. O tema da expansão é um tema bíblico que remonta ao primeiro livro da Bíblia, desde Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e deu ordem ao homem e à mulher, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ou seja, expandam por sobre a face da terra. Devemos expandir. É bem verdade que depois dos dias do dilúvio, essa mesma promessa foi feita, e Deus mais uma vez disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Ou seja, a ordem de Deus é sempre de expandir, mas teve um grupo que não quis expandir, e construíram uma torre, era para se espalhar pela terra, vão ficar todo mundo aqui parado, mesmo lugar. E Deus então fez com que eles se perdessem em suas línguas, e a Torre de Babel não evoluiu. Foi rejeitado por eles, mas esse princípio de expandir, de crescer e de se multiplicar, foi acreditado por Abraão. Abraão ouviu Deus lhe chamar, dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E Abraão creu nisso. E ele, que não tinha nem filho ainda, casado com Sara, embora não tivesse nenhum filho, mas ele acreditou que Deus poderia expandir e fazer dele uma família numerosa, uma grande nação. E Deus ainda usou duas figuras para que ele pudesse guardar isso bem. Um dia Deus falou: se você puder contar a areia da praia, assim vai ser a tua descendência. Olha as estrelas do céu, se você puder contar as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência, querendo dizer que dele ia ser uma grande nação. Abraão acreditou nisso, e viveu mesmo sem ver, mas acreditando nas coisas que Deus lhe havia falado. Bem, meus irmãos, essa promessa que foi feita a Abraão, depois ela passou para Isaac, Isaac para Jacó, e Deus vai falando isso por todo o tempo, porque Deus está atrás de um descendente. E o ponto não é simplesmente fazer de uma grande nação todos os filhos de Abraão, mas através de um dos seus descendentes, Deus abençoar todas as famílias da terra. E não são vários descendentes, é um descendente, Jesus Cristo, que viria e transformaria a vida das pessoas, resgatando a vida das pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Dentre essas promessas feitas anteriormente, uma delas foi feita a Jacó, capítulo 28 de Gênesis, e Deus disse o seguinte: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa e esse mesmo verbo é agora utilizado no texto que nós lemos. Aqui, Moisés escreveu usando essa expressão, que é traduzida dizendo: estender-te-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte e para o sul. Estender-te-ás. Aqui, já em Isaías 54, no texto que nós lemos, ele diz: transbordarás para a direita, para a esquerda. Essa palavra, ela pode ser traduzida como estender-se, transbordar, desabrochar. A ideia de expandir, crescer, avançar.
Essa é a ideia que nós temos no texto que nós acabamos de ler de Isaías capítulo 54. E eu gostaria então de falar para vocês hoje um pouco sobre essa promessa de expansão que Deus falou lá desde os tempos mais antigos, chegando até aos nossos dias. Então, o texto de Isaías 54 vai ser alvo dos nossos estudos, então, nessa ocasião. Você já parou para pensar que você precisa expandir? E que Deus quer que você expanda? Ah, pastor, não vejo a hora de Deus expandir meus negócios. Ah, não vejo a hora de Deus expandir a minha conta bancária. Ah, como eu quero expandir os meus contatos para eu ter mais clientes. Eu não sei qual tipo de expansão você está pensando, mas o texto faz referência a algo que é muito superior a tudo isso que a gente pode associar, de expansão ou de crescimento puramente numérico, mas de um crescimento muito mais substancial, espiritual, dentro do cumprimento das promessas do próprio Deus. Então, nós precisamos expandir. Como é que a gente faz isso? Antes de mais nada, a gente nunca expande sozinho, porque nos conceitos do mundo, as pessoas querem expandir seus negócios, que os outros quebrem, porque se o outro quebrar, eu tenho mais gente que vai me procurar. Então, meio que você quer expandir, e quanto mais você fizer isso sozinho, melhor. Já no nosso caso como igreja, nós não entendemos assim, a gente não expande sozinho. Deus nos faz expandir, avançar e crescer. E esse assunto nunca é de uma só pessoa, não é só você, é para toda a igreja. Não é para todo mundo indistintamente, isso aqui é promessa para o povo pactual, não é para todos. As promessas que nós temos aqui em Isaías 54 são dirigidas especialmente ao povo de Deus. E não somente aos judeus daqueles dias de Isaías. Intencionalmente, Isaías deixa de usar algumas expressões próprias aqui do texto. Observe, qual o título que tem aí no seu texto? Esse título em negrito, eu lembro que não está no autógrafo original. Isso aí é apenas um título do autor. E ele diz assim, o futuro glorioso de Sião. O que é interessante é que no capítulo 54 não aparece o nome Sião. Embora Sião, uma referência ao povo de Deus, e não está errado a referência aqui, mas intencionalmente, Isaías foi utilizando nos capítulos 49, 50, 51 e 52, 8 vezes a expressão Sião. 8 vezes. Ele está sempre falando do futuro de Sião. Só que quando ele vem falar aqui, ele não usa a expressão Sião para não limitar apenas alguém achar que isso aqui era só para Jerusalém, só para o povo de Deus, os judeus, mas isso vai muito além, se estende até os gentios, e só vai voltar a usar a expressão Sião lá no capítulo 59, muito embora a gente sabe que a referência também se aplica ao povo de Sião. Sião é uma referência ao Monte Sião, a Jerusalém, mas é muito mais do que isso, e até mesmo pelo caráter expansivo que o texto nos apresenta, então nós temos isso aqui. Outra coisa, antes da gente olhar o texto ainda, você viu o contexto dessa passagem? Essa passagem que fala sobre a expansão do povo de Deus, ela vem exatamente depois de Isaías 53, falando da obra do servo sofredor. Ou seja, o povo de Deus, a igreja do Senhor, só tem condições de avançar, de crescer, de prosperar, de expandir por causa da obra de Jesus Cristo. Não há outro meio, senão através do nome do nosso Senhor Jesus. É porque Ele pagou o nosso preço, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Depois de desenvolver toda essa teologia sobre a obra do servo sofredor, então Ele diz, canta alegremente ao estéril. Aí começa a trazer esse conforto e essas promessas maravilhosas de expansão que nós temos no texto. Nós lemos só os versos iniciais, por uma questão de tempo agora, e gostaria de concentrar apenas nesses 3 primeiros versículos. Mas a estrutura do capítulo 54, os versos 1 a 3 falam da expansão do povo pactual. Eles deveriam expandir, eles que não eram nada vão expandir. Depois, os versos 4 a 10 falam da misericórdia de Deus, como se fosse um marido que desposou sua esposa e vai cuidar dela, com misericórdia, Deus agindo com misericórdia para com seu povo.
E a última parte, os versos 11 a 17, falando do cuidado do Deus pactual, que cuidaria do seu povo, que daria paz ao seu povo, proteção ao seu povo, e ninguém iria destruir o seu povo. Se alguém se levantasse contra o povo, Deus mesmo iria trazer vingança sobre eles. Então eu quero dessas 3 partes trabalhar só a primeira, os versos de 1 a 3, que nos falam sobre a expansão do povo de Deus. E quero falar sobre isso porque essa é uma temática que nós estamos a abordar amplamente ao longo desse ano. Gostaríamos que nós tivéssemos com isso em mente e tivéssemos uma compreensão bíblica sobre o tema, para que a gente não pense da nossa maneira ou como o mundo pensa em expansão, mas a gente pensasse à luz da Bíblia, porque é Deus quem diz, porque expandirá para a direita e para a esquerda. Então, o tema da expansão é o próprio Deus quem estabelece aqui para nós. Então, usando aqui a sequência do texto, eu gostaria de trazer de forma didática pelo menos 3 lições para a nossa vida sobre essas promessas de expansão que Deus tem para nós. E a primeira coisa que eu queria destacar é que Deus quer que nos alegremos mesmo sem ter ainda as promessas concretizadas. Deus quer que a gente se alegre mesmo sem nada acontecer, sem nada ter acontecido. Olha a expressão do verso 1: canta alegremente, ó estéril. A palavra estéril ou infértil faz referência a uma mulher, e é interessante que os versos de 1 a 3 estão todos referindo-se à segunda pessoa do singular feminino. Aqui como uma referência pegando a figura, não é só para as mulheres, mas uma figura da noiva, da Jerusalém, do povo de Deus, aqui como sendo a esposa e Yahvé sendo o marido. Então ele fala assim, ó: alegra-te, canta alegremente, ó estéril que não deu à luz. Como é que você pede para alguém que não deu à luz para se alegrar? Especialmente numa cultura daquela onde a falta de filhos poderia ser opróbrio, poderia ser uma indicação de maldição. E ele diz: exulta com alegre canto e exclama. A ideia é que o povo de Deus deveria gritar de alegria, uma alegria efusiva, mas você não teve dor de parto. É como se tivesse, a coisa mais cruel do mundo é você pedir para uma pessoa que não pode ter filhos, se alegre por ter filhos. Só se alegraria a pessoa com uma condição: se ela tivesse certeza que aquele quadro iria mudar, e ela poderia então se tornar uma alegre mãe de filhos. Porque você pedir para alguém que não tem algo, se alegrar por ter algo que ela não tem, não é meio estranho isso? Mas Deus espera isso de nós. Na mente de Isaías já aconteceu. Na mente do povo de Deus deve ter essa percepção. Não aconteceu ainda no espaço-tempo, mas já está ordenado por Deus. É só uma questão de tempo. Então o que é que eu faço aqui hoje e agora? Agora eu canto alegremente, eu exulto diante de Deus, e Deus fala isso exatamente com aquele que era infértil, aquela que era sem filhos, e aí ele dá a razão no final do versículo 1: porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. É como dissesse: você não tem filho nenhum, está parecendo a história de Ana e Penina. Estão lembrados? Na verdade, esse tema de mulher estéril é um tema que percorre o Antigo Testamento, desde Sara, ou de Sarai, que a gente vê ela lá, desejosa de ter filho, mas não vem filho. E aí vem uma crise também, porque a ordem de Deus, qual que é de Gênesis 1? Sede fecundos, multiplicar e você encher a terra. Ela quer fazer o que Deus manda, mas não acontece. Não está vindo. Tem algum problema. Ou seja, a infertilidade está ali. O que eu vou fazer? Então esse tema bateu em Sara, ficava angustiada, bolou planos estranhos, porque não viu isso concretizar. Aconteceu com Rebeca. Isaac teve que ficar orando pela Rebeca, até que quando veio 2. Isso aconteceu também com Jacó, que embora tinha um monte de filho, mas a esposa amada dele, que era Raquel, também era estéril, e ele não podia ter filhos. E aí nós temos o caso conhecido também de Ana, que era a esposa de Elcana, e ele tinha 2 mulheres, a outra chamava Penina. Penina lhe dava filhos e Ana não.
e ela vivia chorando pelos cantos, porque a Penina não tinha peninha nenhuma dela, pelo contrário, humilhava ela, ficava desfilando com os filhos na frente dela para humilhar ela, e ela vivia sofrendo, triste por aquilo. E ela clamou então a Deus para que abrisse sua madre. Então esse tema de uma mulher, especialmente no Antigo Testamento, desejosa de ter filhos e sem conseguir, reflete a nossa condição humana como pecadores, a nossa situação de opróbrio, a nossa situação como mesmo povo de Deus, que sabe que tem que fazer, mas não consegue fazer, sabe que deveria ter, queria ter, mas não consegue, que gostaria de ver as coisas acontecerem, mas elas não aconteceram, de gente frustrada, de gente entristecida, de gente arruinada, destruída, assolada, pecadores condenados. Essa é a nossa condição. Essa ideia de infértil aqui, ou infrutuoso, ou estéril, é a nossa condição, afastados de Deus, mortos em delitos e pecados. E o que é que Deus promete então fazer? É a promessa de expansão, onde Ele diz: você que não tem condição de ter filho nenhum, vai ter um monte de filho, e a que tem condição, que você acha que ia ter muito, vai ter quase nada perto de você. Aí é quase parecendo aquelas conversinhas assim: você está falando isso aqui só para... É tipo assim, ó, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí você, ou aquelas frases de efeito: no final dá tudo certo, se não der certo é porque não chegou no fim. Aí isso não ajuda nada, essas coisas, né? Você fica ali, a pessoa lhe falando, você continua entristecido, angustiado. Por quê? Porque você não está vendo. Então, o que é esperado aqui nesse texto, diante dessa promessa de expansão, é um ato de fé. Deus quer que creiamos antes de acontecer, porque senão não é fé, né? Recebi, estou feliz. Você já recebeu, então você já está feliz, porque recebeu agora. Eu queria que você estivesse feliz antes de ter recebido. A ideia é: alegra-te, estéril. Não é alegra-te, você que era estéril, mas agora já não tem mais. Não, tu está estéril. Alegra-te, pecador. Deus veio trazer salvação. O tema da salvação é abundante aqui nessa sessão de Isaías. Alegre-se, Deus resolveu te salvar. Cante alegremente, porque o que Deus vai fazer com você, nem você tem ideia do tamanho do que é. É algo muito maior do que você pode imaginar. Ana, quando conseguiu, depois de muito tempo, Deus lembrou-se dela e abriu sua madre. Então ela ficou toda feliz, porque foi a mãe de uma criança quem pôs o nome de Samuel. Ela queria um filho. Deus preparou um profeta, um dos maiores profetas daquela época, o último dos juízes, numa época onde as lideranças religiosas e espirituais eram decadentes. Eli, sacerdote frouxo, seus filhos mundanos e carnais. Numa época de rejeição, de destruição do meio do povo de Deus, que era a época dos juízes, cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, Deus levanta um homem que era a voz como um trovão. Era Deus presente no meio do seu povo. Na mesma proporção, ou acima desse tamanho, as expectativas nossas, às vezes, de alguma coisa que Deus vai fazer, não tem nem ideia, você não tem nem ideia do que Deus tem reservado para os seus filhos pactuais. Mas o que Deus quer é que você se alegre. Se alegre sem ver. Pastor, é fácil mandar se alegrar. Não sou eu que estou mandando, não, viu? Eu só sou embaixador. Eu só estou lendo. Quem é que diz aí? Como é que diz o final do versículo 54? Quem é que diz no final? Assim diz Yahvé, é o nome pessoal de Deus, o Deus da aliança. É Deus quem diz e ordena. Observe que são imperativos. Cante alegremente, exulte com alegre cântico, exclama, grite de alegria. É quase meio doidice isso, né? Pessoal, mas tu não ganhou nada, rapaz. Tu está dizendo aí que está feliz porque aconteceu, as coisas não aconteceram. Não é meio doido isso? E quem diz que a fé é natural? Crer já é um negócio sobrenatural. Você está crendo contra a expectativa, crendo em algo que nada diz que vai acontecer. É só lembrar mais uma vez o caso de Abraão, a referência primeira que é feita aqui. Abraão já com 100 anos, a Sara também já tinha passado
não era mais da melhor idade. Já passou o costume das mulheres, já não dá mais para mim. E Deus visita ela, visita o casal e lhe dá um filho quando se menos esperava. Algo impossível. E o próprio Deus declarou naquela ocasião: o impossível dos homens é possível para Deus. Meus irmãos, Deus quer que nós nos alegremos mesmo sem ter as coisas ainda. Que tal vocês começarem a se alegrar mesmo sem ver a solução encontrada? Porque depois que a solução chegar, aí se tu não te alegrar, não vai ter que te bater de tapa mesmo, né? Porque tu está vendo já ali a solução. A gente precisa se alegrar agora, antes, em meio à tristeza. Observe como isso ecoa na teologia do Novo Testamento. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu me alegro, não porque as circunstâncias são favoráveis, eu me alegro apesar delas, porque eu sei que tenho crido. A minha confiança está em Deus, e Deus manda eu me alegrar mesmo em meio ao caos. Meu irmão, minha irmã, não sei quais são as decepções que você enfrenta, não sei quais são as crises que você vivencia, quais são as ruínas que você tem sofrido, o abatimento, a assolação, a destruição que bateu na sua porta. Eu não sei de que área é, mas eu sei de uma coisa: a sua esperança precisa estar em Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E quando a nossa esperança está nele, a gente consegue até se alegrar sem nada a ver. A solução não chegou ainda, mas Deus já disse qual é a solução. Ele já deu a solução, é só uma questão de tempo. E enquanto ainda não chega, porque Ele está me testando, me provando, mas Ele vai estar comigo em meio às provações. E isso me traz grande conforto e segurança. É uma boa nova, irmãos. Você vai ter o que você não tem. Mas antes de receber, Deus quer que você se alegre nele. E isso só é possível se você tiver fé. Só pela fé a gente consegue se alegrar. Deixa eu tentar fazer algumas aplicações disso aqui de forma pessoal aqui. Imagine você que luta para seu marido se converter. Pastor, acho que eu vou para o céu, ele não é eleito não. Se alegre no Senhor, interceda por ele, pregue por ele e se alegre em Deus. Eu sei que Deus tem algo para fazer na vida dele. E descanse, E as pessoas, quando olharem você, elas vão ver você com alegria, você com felicidade. Quando seus filhos estiverem distantes dos caminhos do Senhor, lhe dando trabalho, ou quando a enfermidade aparentemente para a morte se instalar e você fala, não tem mais o que fazer, alegre-se em Deus. E quando você começar a esboçar um sorriso e alguém olhar assim, você está bem? Porque eu acho que está tendo um surto. Aí, não, eu sei que tenho crido. Eu me alegro, mesmo esperando contra a esperança. Nada está me indicando que tempos bons vão vir, mas eu quero dedicar minha vida toda ao Senhor Jesus. Eu sei que Ele tem planos maravilhosos para mim. Eu não sei quando essa crise, essa fase de opróbrio, de destruição, de tristeza vai passar, mas Ele me manda me alegrar agora. Então eu vou fazer. Vou me alegrar, não porque eu estou vendo as coisas resolvidas. Vou me alegrar porque Ele me deu uma palavra. Eu creio na sua palavra. Ele disse que estaria comigo todos os dias. Ele disse que eu nunca passaria por uma provação que fosse demasiadamente pesada. Se for o caso, Ele me daria um livramento para eu suportar. Deus é fiel. E eu me agarro nessas promessas dEle e enfrento o que tiver que enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não terei medo, porque o Senhor está comigo. Quem sabe você tem anelos piedosos, desejos profundos em seu coração, que parece que eles nunca vão dar certo, parecendo a Sara, achando que nunca vai ter um filho. As circunstâncias não lhe favorecem a isso. Se esse é o teu caso, o texto diz, alegre-te, cante, se alegre no Senhor, como se já tivesse acontecido, porque é só uma questão de tempo. Ainda não chegou o tempo, mas uma hora vai chegar. Então, alegre-se no Senhor, guarde sua vida no Senhor. Segundo, promessa de expansão, Deus quer que nos preparemos para recebê-la. Deus faz sua promessa, porque expandirá para a direita e para a esquerda.
Mas antes mesmo disso acontecer, o que é que ele diz? Alarga o espaço da tenda. Observe os verbos, versículo 2. Estende o todo da tua habitação, e não em peças. Literalmente podia ser assim, ó, não economize. Alonga as tuas cordas, firma mais isso aí. Firma bem as tuas estacas, ou seja, fortalece as tuas estacas. Ou seja, Deus quer que nós nos preparemos para receber aquilo que Ele tem reservado para o seu povo antes da gente receber. Eu me lembro que uma vez eu comprei uma capa de volante. Aí você pergunta, para que você comprou essa capa de volante? Para quando eu tiver um carro. Mas tu não tem nem um carro, tu quer uma capa de volante. O carro não tem, ainda não tenho, mas a capa do volante, quando eu tiver, ó, vou botar a capa. Eu não tenho, mas eu sei que eu vou ter. Mudando o que deve ser mudado, aí você está dizendo aqui, ó, você não tem, ainda não chegou, mas vai ter. Prepare-se para isso. E qual é a preparação que ele exige aqui? Aumenta o espaço. Alarga o espaço da tenda. Tem coisa pior do que começar a chover e não caber todo mundo debaixo daquela tenda? Está parecendo aquela nossa tenda lá do encontro da família presbiteriana do Sínodo, e um sol danado e uma tendinha ali, e todo mundo começando a se esconder debaixo da tenda. Talvez pegava um pouco de sombra. Ou começando a chover, junta um, junta dois, junta três, daqui a pouco já não cabe mais. Alarga o espaço. Mas será que vai vir mesmo, pastor? Essas perguntas de dúvida são as dúvidas do nosso coração fracassado. Mas da parte de Deus não há dúvida, há uma ordem. Alarga o espaço, aumenta o espaço, estende o todo da tua habitação. Não economize, é como dissesse, tá, vou aumentar mais 2 metros. 2 metros? Você acha que vai ser suficiente? O senhor vai aumentar, né? Então se eu tenho 3, talvez vai ter 4, 5. Você não tem ideia do tamanho do que Deus estava para fazer. E por isso ele diz, não impeça, não limite. Nesse sentido, a ideia do texto é que é melhor pecar por excesso do que por limitação. Não chegue jamais a dizer, olha, eu pensei que era só até aqui, por isso que eu não... É mais ou menos, eu me lembro quando teve as inundações aqui, aquela época triste, e a gente começou a se preparar aqui. Eu me lembro conversando com os diáconos, e vamos comprar umas cestas básicas, umas comidas lá, para poder, o pessoal vai vir aqui para a igreja para a gente preparar uns alimentos aqui. Eu me lembro que às vezes a gente perguntava assim, quantas, pastor? Umas 2 ou 3? A gente não tinha ideia do que estaria para fazer. A gente não tinha ideia que às vezes em um dia a gente ia distribuir 1000 cestas básicas. E de repente, quando estava para acabar, chegava um caminhão com uma carga enorme, e aí você entregava aquela, já chegava a outra. Deus fez o negócio transbordar, expandir de uma forma que nós não tínhamos ideia. Mas se a gente for fazer uma preparação do nosso jeito, conforme os nossos olhos, nós vamos olhar assim, vamos alargar até que ponto? Vamos crescer até aonde? Vamos pensar a igreja, vamos pensar que, olha, não, esse templo aqui já cabe lá, gente, bom, acho que está bom já, né? Os próximos 100 anos, pelo menos, aí, eu acho que já está suficiente. Aí a gente vai limitando, estabelecendo limites, onde a palavra de Deus nos instiga a agir muito mais pela fé, e mesmo que a gente bote a fé que for, ainda não contempla. O apóstolo Paulo diz assim, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o limite do que Deus tem para fazer? Não há limite. Não impeça, só se prepare, trabalhe. O que é interessante, irmãos, é que aqui também esses verbos todos, eles estão na segunda pessoa do singular feminino. E um dado interessante, apenas curiosidade aqui, quem que armava as tendas? Aí você está achando que é os varões, né? Quem arrumava essas coisas eram as mulheres de Israel. Quem que pegava pesado ali para puxar a tenda para cá e para lá? Os homens iam fazer outras coisas, as mulheres arrumavam a tenda.
Pastor, até hoje o trabalho da mulher é pesado. Em casa, para limpar tudo, para arrumar tudo. Pode até ser, ninguém duvida disso. Mas o que é interessante é que aquela que inicialmente era chamada de estéril, vai ser mãe de vários filhos. E agora essa que tem o cuidado, o cuidado da casa, está dizendo, expanda mais os seus limites, porque vai ter muitas coisas que vão acontecer ainda. Então se prepare para o que vai fazer. Isso aqui também é um ato de fé, não é, irmãos? Como é que você vai fazer um negócio assim? Olha, eu vou fazer uma garagem aqui porque eu vou ter 2 carros. Bem, isso é um alvo pequeno, até possível de alcançar com planejamento. Mas como é que você vai dizer assim, eu estou uma congregação, imagine aí, nossos obreiros que vão ouvir essa mensagem depois, está começando o trabalho de plantação da igreja, tem 10 pessoas ali, ele fala, vamos arrumar um lugar para 100. Eita, pastor, daqui para dar 100, Jesus já voltou. Porque entra 2, sai 1, entra 3, sai 2, e é tudo devagarzinho, assim, aqui é devagar e tal. Aí você começa a guiar seu pensamento pelo que você está vendo. Não guie seu pensamento pelas coisas que você está vendo. Guie-se pelo que a palavra de Deus estabelece. E aqui Deus manda a gente se preparar. Alargue o espaço. É Ele quem vai fazer. É como Deus falando para Noé: Noé, quem vai mandar o dilúvio sou eu. Seu papel é construir a arca. Faz a arca. Quem vai fazer? Quem vai fazer é Deus. Construa a arca. Quem vai fazer o povo atravessar o Mar Vermelho? É Deus. Mas vá andando. Vá andando até dar uma microfonia na sua vida, mas e resolver isso de uma vez. Imagine o Josafá na frente do exército inimigo, três exércitos juntos para tentar assolar o povo de Deus. Deus fala: comece a cantar. Qual é a preparação nossa para a batalha? Bota o grupo de louvor na frente e começa a cantar ali. Por tudo que tens feito, né? Começa a agradecer a Deus. Umas coisas meio estranhas, né? Isso é fé. Você se preparar e trabalhar por aquilo que ainda não existe, na certeza de que Deus vai fazer expandir. A promessa de expansão é Deus quem dá. Ele pede ao seu povo para que se prepare. Então aumente o espaço, tenha expectativa. Deus vai fazer você expandir. Trabalhe hoje pelo que ainda vai acontecer amanhã. Não é depois, se tiver tudo feito, aí você aparece. Não, começa a trabalhar. Deus vai fazer expandir no tempo e no momento certo. Terceira e última lição que eu queria trazer para vocês, versículo 3. Deus quer que avancemos por toda a terra. Quando ele diz aqui, porque expandirás, é uma boa tradução essa do transbordarás, porque dá a ideia de algo que não dava para conter, é algo que então transbordou. Não é aquela coisa que você botou com cuidadinho assim no copo, assim, opa, já deu. Não, é um negócio que não dava mais para segurar, para desvirar, e o negócio foi derramando e não parou mais. Transbordou para a direita e para a esquerda. É o mesmo verbo aqui que aparece, como eu disse, em Gênesis 28, 14, quando ele diz lá, estender-te-ás para norte, sul, leste e oeste. Aqui ele não fala das 4 direções, mas a ideia aqui é de que vai ser superabundante. A ideia é que vai ser algo multiplicador. A ideia de abundância vai chegar, é uma promessa para a sua posteridade. Ele diz, a tua posteridade, referindo-se mais uma vez, posteridade tem a ver com a semente, com a descendência. A tua posteridade possuirá as nações. Aí está falando, será que é Sião? Jerusalém vai ser a capital do mundo? Jerusalém vai dominar todo mundo? Por isso mesmo que Isaías não botou Sião aqui. A gente poderia limitar. É muito mais abrangente. Possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Onde você está vendo desolação e destruição, vai haver gente morando. Onde você vê cenário de morte, destruição e guerra, vai haver paz, reconstrução. Isso vai acontecer.
Ou seja, Deus quer que nós avancemos por toda a terra. Isso aqui está totalmente de conformidade com o que o nosso Senhor Jesus, que fez o que fez, que está registrado em Isaías 53, e depois de sua morte e ressurreição, ele chega para os apóstolos e diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem pode impedir ele de fazer alguma coisa agora? Gente, olha, foi difícil, consegui dar uns tapas no capiroto, mas olha, eu conquistei só umas 3 cidades ali assim, ó. Não dá para ir para todo canto, mas esses 3 aqui pelo menos vocês vão. Não, Jesus é o conquistador, é o vitorioso, solivictus, e ele se levanta e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ninguém está sobre mim, ninguém me resistirá. E a autoridade de Jesus ele agora bota nos seus discípulos, dizendo: ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Não há um lugar na terra que o evangelho não possa chegar. Às vezes a gente fala: rapaz, tem uns lugares que são difíceis. Quem está chegando no Rio Grande do Sul, às vezes as pessoas falam assim, né? Rapaz, o Rio Grande do Sul é meio fechado para o evangelho, viu? É porque você não foi para o Uruguai. Aí você vai para o Uruguai. Aí fala: rapaz, é mais fechado, viu, para o evangelho. Aí o outro fala assim: porque você não foi para o Paquistão. Aí que você vai lá no Paquistão, encontra a igreja perseguida e fala: porque você não foi na China. E assim vai empurrando um para o outro, assim. Irmãos, todo lugar é difícil. Mas o nosso Senhor nos deu a autoridade para ir para qual nação? Para qual lugar? Qual é o lugar que a gente não pode ir, que ele disse? Ó, só não vão para ali, que ali é meio difícil, ali eu não tenho controle, meu Wi-Fi não chega até lá. Tem algum lugar? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Façam discípulos, preguem o evangelho, ensinem eles todas as coisas que eu vos tenho falado, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se tiver perseguição, eu vou fazer vocês expandirem, mesmo lá onde parece que não vai conseguir. E historicamente a gente vê que até os lugares mais fechados, com maior perseguição, onde mataram os cristãos, o que virou? O sangue dos mártires virou adubo para a igreja crescer. Era gente morrendo e a igreja crescendo mais. Opressão sobre os cristãos, a igreja avançando. A igreja expande, porque Deus quer que nós avancemos por toda a terra. Não é apenas Sião, é toda a nação. Também não é só Rio Grande do Sul, viu? Vamos evangelizar o Rio Grande, vamos, graças a Deus, mas não é só o Rio Grande. O Rio Grande do Sul é isso aqui, pequenininho, tem mais lugares. Precisamos pensar perto e longe. O Senhor está avançando sua obra, Ele está operando nesse mundo, o seu Espírito age no coração dos crentes e Deus desperta a sua igreja para alcançar todo mundo. Lembra da expressão lá de Gênesis 1? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, tem mais um verbo: dominai-a, sujeite a terra. Como é que a gente domina a terra, pastor? Entrando para a política, pastor. Não, não é esse tipo de dominação tirânica que eu me refiro. O domínio aqui é o domínio de exercer cuidado, de saber gerenciar como um bom mordomo todas as coisas que Deus colocou. Deus quer que a gente domine essa terra. Deus quer que nós dominemos toda a terra com o evangelho. Que a gente proclame o evangelho para todas as nações. A promessa de expansão é para esse fim. Você transbordará para todos os lados e a tua posteridade vai possuir as nações. Lugares que você fala, hoje não tem, mas vai ter. Já parou para avisar aqueles menininhos que estavam aqui na hora da Santa Ceia, que eu chamei eles para ficar na mesa? Depois esses menininhos assim, falando assim: Senhor Jesus, eu quero ser um missionário do Senhor. E você vê esses meninos depois na obra, indo mais longe que você, fazendo mais do que você. É isso que Deus intenta realizar através da sua igreja. E nada nesse mundo poderá impedir o agir de Deus. Ele vai fazer comigo ou semigo. Contigo, como um instrumento nas mãos dele. Agora, se você for um instrumento que dá trabalho, Deus bota outro no lugar. Porque o Deus que prometeu que ia fazer uma grande nação, de repente você tem Abraão, um filho. A Isaac, 2. Jacó, 12.
Aí virou 70. Começa Êxodo, 1 milhão de pessoas. Você fala, rapaz, ó, já virou... Aí Deus fala assim, estão me dando trabalho. Estão me dando trabalho. E o que Deus fez com aquele povo todo que saiu do Egito? Zerou a conta de novo, só deixou 2. Então é assim, Deus tem essa promessa de expansão, mas não a qualquer custo e não do jeito das pessoas, é do jeito dele, na promessa dele. Ele fez isso mais de uma vez. O povo estava lá, todo em pecado, e Deus reduziu. Usando a linguagem de Isaías, só ficou o remanescente. Cortou a árvore, deixou o toco. Ainda ficou um toco, arranca mais um pouquinho. Daquele pouquinho vou fazer nascer de novo. Aí veio outro cativeiro. Deus corta o povo. Por quê? Por causa dos seus pecados. E depois daquele remanescente fiel, Deus faz tudo de novo. Mandou para a Babilônia, assolou a terra. Depois de um tempo, Deus vai e usa o remanescente para refazer todas as coisas. E hoje em dia a igreja também, a igreja está aqui, está crescendo, está avançando, começa a desobedecer a Deus, começa a ver de qualquer jeito, aí Deus, corta no toco. Depois faz nascer de novo. Olha na história da igreja, isso não é isso que ele tem feito. Nós não podemos impedir a expansão do reino. O reino está em expansão, nosso Senhor está em atividade, nosso Redentor morreu e ressuscitou, vivo está, e Ele continua operando nesse mundo, transformando vidas, salvando o seu povo eleito. E nós devemos trabalhar então por esse domínio de toda a terra através do Evangelho do Senhor Jesus. Paulo entendeu isso, é tanto que ele faz referência a esse texto, escrevendo aos Gálatas, dizendo, nós somos a Jerusalém do céu, nós somos os filhos da promessa. Paulo entendeu isso, trabalhou. Paulo lia muito Isaías, e essas promessas de Isaías, ele ficou feliz. No capítulo 15 de Romanos, ele fala, gente, está aqui dito, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir. Como é que ele interpretava Isaías? Ele dizia, eu vou pregar, eu vou ser instrumento de Deus. E ele estava indo para os lugares mais longínquos, proclamando a mensagem do Senhor. Paulo entendeu, trabalhou mais do que todos, mas não ele, como ele mesmo disse, mas a graça de Deus com ele. Lugares assolados, destruídos, arruinados, foram transformados pelo poder do Evangelho. Ainda hoje no culto nós lemos uma passagem que falava de Paulo em Éfeso. Aí você fala, Éfeso já expandiu o que tinha para expandir, cidade cheia de conhecimento, de belezas, de arte. Essa expansão não era a expansão que precisava. Tinha expansão em muitos aspectos, menos espiritual. Assim como Atenas, mas que cidade expandida, olha que povo de uma mentalidade, tem culto para todas as divindades. Não é esse tipo de expansão. Não tinha nada ainda, estavam perdidos, estavam reduzidos, sem a compreensão clara das coisas. E Paulo chegava nesses lugares e começava a proclamar o Evangelho, e as pessoas começavam a se converter, as pessoas escravizadas a Satanás eram libertas, pessoas eram transformadas do poder das trevas, e a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Era Deus expandindo o seu reino. Paulo foi um instrumento disso. Ainda hoje, lugares assolados, lugares arrebentados, famílias sem futuro, gente arrebentada, e você fala, não tem mais esperança para isso. Deus pode pegar as vidas mais quebradas e transformar, os lugares mais arruinados e transformar. Deus faz a mulher estéril alegre mãe de filhos, faz brotar rios no deserto. Nós precisamos ter expectativa no lugar certo. Deus vai expandir o seu reino, está fazendo ele crescer, e nós devemos ser participantes de tudo isso. Gente crente, quando chega nos lugares, é gente que é instrumento de Deus para transformar aquela realidade. E você pode perguntar, pastor, por que Deus vai fazer tudo isso? O que motiva, não está aqui nos versos de 1 a 3, mas está na sequência do texto, é a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus. É porque Deus viu o nosso estado assolado e se compadeceu de nós.
Porque Cristo se compadece do seu povo, é que nós podemos ter esperança de dias melhores. Não porque um político novo vai entrar, não porque a economia vai melhorar, não porque a sua saúde está ótima, mas você pode se alegrar e ter expectativa de coisas melhores, mesmo sem dinheiro, mesmo em crise, mesmo estéril, mesmo em situação difícil. Portanto, alegre-se nele, mesmo sem nada ter acontecido. A sua alegria é no Senhor e ninguém pode tirar essa alegria de você. Prepare-se para as coisas que Deus deseja fazer na sua vida. Prepare-se. Ainda não chegou, mas vai chegar. Prepare-se. Alarga o espaço da tua tenda. Fortifica as coisas. Vai chegar o momento certo para cada expansão da nossa vida. Deus deseja que nós nos envolvamos com o domínio de toda a terra por meio do seu santo evangelho. Você não vai estar em todos os lugares. Como eu disse no início, a expansão não é de uma pessoa. A expansão é do corpo de Cristo, é a igreja, é algo coletivo, é Deus operando aqui e operando lá. É agindo aqui e agindo lá. E nós todos conectados ao cabeça, Cristo Jesus, que pagou o preço da nossa redenção. Então, meu irmão, creia e se alegre sem ver. Cante alto, Ele está por vir. Trabalhe, dedique-se. A terra poderá ser dominada, vai ser dominada pelo conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é promessa de Deus. Então continue servindo. É isso que nós estamos pensando quando nós falamos de expansão. O reino de Deus está em expansão. Queremos expandir porque Cristo fez uma obra pela nossa salvação. A obra de Cristo nos traz alegria, mesmo que sejamos pecadores fracassados. Cristo nos dá a oportunidade de sermos novas criaturas nele. Por isso vivemos pela fé e nos alegramos, mesmo sem ter nada, mesmo sem ver nada. Trabalhamos arduamente, parecendo que vai ser tudo em vão, mas a gente sabe que no tempo certo transbordará. Cristo está expandindo seu reino sobre a terra. E Ele nos deu autoridade para anunciar seu reino que está em expansão. Vamos, pois, expandir as nossas fronteiras, vamos expandir nossa piedade, nosso conhecimento de Deus, nossa capacidade de liderança, nossa confiança no Senhor, nosso contentamento nele, nossa espiritualidade. Vamos crescer em Cristo, para que a sua palavra cresça e prevaleça poderosamente. E quem tentar frear a expansão que Cristo está fazendo em nós, é o próprio Cristo quem vai tomar as dores. É o versículo final do capítulo 54. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ele está em atuação, que nós possamos fazer parte da expansão do reino de nosso Senhor. E oremos, Senhor, que eu possa expandir em todos os aspectos da minha vida para a glória do teu santo nome. E tudo aquilo que não presta em mim, isso venha explodir fora, para que eu possa realmente viver concentrado no Cristo, na sua cruz e na obra que o Senhor quer que levemos adiante. Que Deus em Cristo nos abençoe.